Olá pessoal, bom dia a todos, bom dia a todos. Eu começo aqui uma nova série, uma sessão na verdade, né, para que a gente possa tratar de um tema específico aqui neste canal. Então eu vou intitular esta série com o nome Católico Sim e com Razão. Essa série tem por objetivo mostrar aqui a racionalização da fé católica, lembrando que este não é o objetivo da própria fé, como diz a própria Escritura, o justo viverá pela fé e não pela razão. Então o objetivo desta série aqui é racionalizar para nós aqui, para que a gente entenda a razão da fé, mas jamais podemos entender que nós cristãos devemos viver pela razão e não pela fé. Então nosso objetivo aqui é fazer como Santo Agostinho nos ensina na sua obra. Nós não cremos, nós não entendemos para poder crer. É justamente o contrário. Nós cremos para poder entender. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa série é explicar por que as doutrinas são como são, os dogmas são como são, a teologia é como é, para que a gente possa entender e, entendendo, amarmos mais nosso Senhor Jesus Cristo, a sua igreja e, claramente, sermos verdadeiramente filhos de Deus, ou seja, para que nós possamos ser imitadores de Cristo, e não apenas pessoas que acreditam ou que até muitas vezes pregam, né, aquilo que Cristo ensinou, mas para que a gente possa ser, tá bom? Então, eu acredito que esta série aqui é uma série que vai ter muito valor para pessoas que querem se achegar ao catolicismo e não o compreendem. Nós não temos aqui nesta série o objetivo de fazermos aqui uma espécie de uma propaganda católica. Não, o objetivo não é esse, não. Então, também não é um objetivo apologético também, não. Pode até acabar sendo apologético, mas não é o nosso objetivo fazer apologética. Portanto, a internet é um ambiente onde tem muitas pessoas que estão o tempo todo querendo fazer briguinhas, né? Protestantes contra católicos, católicos contra espíritas. Esse não é o nosso objetivo aqui. Portanto, se você não tem interesse caridoso aqui, né, em aprender, em estar aqui querendo saber, não se preocupe com esse conteúdo, não vai ter nenhuma relevância para você. O nosso objetivo aqui não é fazer esse debate, atacar nenhuma fé ou defender nenhum corpo doutrinário. O nosso objetivo não é esse, portanto, nós não vamos por aí, tá bom? Então, se você é alguém que está querendo se achegar ao catolicismo e tem algumas dúvidas, o que é o caso de muitas pessoas, pois eu tenho muitos alunos, e muitos alunos me fazem o tempo todo essas perguntas, inclusive eu estou criando essa série porque eu já estou respondendo tantos alunos, então eu prefiro fazer a série e daí eu respondo todo mundo de uma vez. Então, se você está querendo se achegar à fé católica, está sentindo o desejo de se tornar católico, mas tem algumas dúvidas que te impedem, então acredito que essa série aqui vai ser muito útil para você. Eu não estabeleci aqui um cronograma que seja gradativo, não estabeleci isso. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui uma série de temas que são temas comuns nas dúvidas que eu recebo, e eu vou tratar esses temas. Então, com certeza vai ficar desordenado. Vou falar de uma coisa, sendo que poderia ter falado de outra primeiro, não tem problema nenhum, não estou preocupado quanto a isso. Vamos aqui responder dúvidas uma por uma. Então, vou tentar fazer um vídeo para cada questão, tá bom? E eu acho que a melhor forma vai ser, eu faço o vídeo, e daí quem tem dúvidas, quem quer fazer comentários, tem dúvidas, coloca isso como comentários do vídeo. E enquanto a gente tiver dúvida, enquanto eu estiver respondendo comentários e dúvidas, eu não vou publicar um vídeo novo. Quando eu sentir que a gente exauriu o tema, aí eu parto para um vídeo novo, tá bom? Vamos assim? Então, o primeiro tema que a gente vai tratar aqui é um tema que eu recebo muita pergunta, que é o tema da comunhão dos santos e da intercessão dos santos. Então, comunhão dos santos e intercessão dos santos são duas coisas, são dois temas de uma mesma raiz, né? Que é justamente essa questão dos santos. Então, vamos lá, vamos entender algo aqui na doutrina católica. Então, na doutrina católica, é necessário, em primeiro lugar, entender o que é um tesouro. Então, dentro da doutrina cristã, ao longo dos primeiros séculos já se entendia isso, que há dentro da igreja um tesouro, ou seja, uma riqueza. É um tesouro mesmo, uma riqueza mesmo que Deus deu aos homens. Essa riqueza é principalmente nosso Senhor Jesus Cristo. Então, considera-se nosso Senhor Jesus Cristo como uma riqueza, por quê? Porque Deus deu o seu Filho ao mundo. Então,
quanto vale Jesus Cristo? Jesus Cristo não é precificável, né? Jesus Cristo não tem um preço, pelo contrário, é o seu valor que valora as outras coisas. Então, algo só tem valor se está em Jesus Cristo. Então, Jesus é o tesouro de Deus, e Deus deu esse tesouro ao mundo. Então, Jesus Cristo é o tesouro. A partir de Jesus Cristo, nós temos tantos outros tesouros, tantos outros dons, tantas outras manifestações da sua bondade, da sua misericórdia. Então, a igreja é a portadora. A igreja sendo o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja é o cofre, a arca. A igreja é essa portadora das riquezas de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como quando Cristo crucificado tem seu lado perfurado e do seu lado sai sangue e água, a igreja sendo o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, ela contém o sangue e a água, ela contém o santo batismo e ela contém também a Eucaristia. Ela tem o sangue, a carne e a água, né? Assim como é realizado ali na oferta dos dons e na própria administração da Eucaristia durante a missa. Dentro do tesouro, né? Parte do tesouro da igreja está justamente na comunhão dos santos. Por quê? Nós sabemos que ao longo das nossas vidas, muitos, nem todos, né? Muitos não, poucos, né? Nem todos, infelizmente, mas poucos, são aqueles que alcançam ao longo da sua vida uma vida de santidade. Então, não vamos confundir santificação em nosso Senhor Jesus Cristo com a pessoa alcançar a santidade. Por quê? Nas Escrituras nós vemos, por diversos momentos, os santos apóstolos dizendo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós vemos também epítetos como povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, tudo isso sendo dirigido ao povo de Deus. Então não vamos confundir esses conceitos, esses epítetos, como eu estou dizendo aqui, com um estado individual. Então, uma coisa é nós olharmos as Escrituras dizendo que o povo de Deus é um povo santo. Outra coisa é você, individualmente, você que está vendo esse vídeo, você olhar para a sua vida e você falar, eu estou vivendo uma vida de santidade. Muitos de nós não. Muitos de nós enfrentam problemas que são problemas contínuos. Algumas pessoas enfrentam um problema numa área, outros enfrentam um problema em uma outra. Em geral, todos nós enfrentamos pelo menos uma área de grande dificuldade na nossa vida. E isso é bom, isso é a misericórdia de Deus, manifestando em nós a sua graça o tempo todo para vencermos a maldade, para vencermos o pecado, ou seja, até mesmo essas dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida são um caminho, um caminhar em Cristo para um processo de santificação. Mas nós sabemos que algumas pessoas, todo mundo caminha esse processo de santificação, mas nós sabemos que algumas pessoas alcançam o fim da santificação. E essas pessoas, portanto, podemos dizer que são pessoas que são santificadas em vida. Nós sabemos que após a morte, o corpo de pecado morre, né? Vai ser sepultado, o corpo de pecado morre, então, de certa forma, depois da morte, todo mundo alcança a santidade em Jesus Cristo. Mas algumas pessoas alcançam essa santidade em vida. Essas pessoas que alcançam a santidade em vida são as pessoas que, também, nem todas elas, porque a igreja não tem conhecimento de todos, mas alguns dos santos que alcançam a santidade em vida, a igreja conhece e reconhece a sua santidade e, portanto, declara a toda a comunidade cristã que esta pessoa é santa. E por isso se diz assim, Santo Expedito, né? Santa Rita de Cássia, né? Por isso. Então, essas pessoas que são santas, ao longo de sua vida, elas continuam fazendo penitência, elas continuam rezando, elas continuam orando, fazendo exercícios espirituais, fazendo obras de caridade, essas pessoas continuam fazendo jejuns, enfim, é justamente por isso, né, que ele alcança a sua vida de santidade. Mas depois que ele alcança a santificação, ele continua fazendo as suas obras de um homem, de uma mulher santa. E daí nós nos perguntamos, se ele já alcançou a santidade, se ele já é uma pessoa santa, as suas penitências, as suas esmolas, suas orações, os seus jejuns, são computados a quem? Uma vez que eles não estão se penitenciando pelos próprios pecados, os quais eles não mais os têm e não mais os praticam. Esses homens e mulheres que são santos, portanto, eles conferem ao tesouro do corpo de Cristo
esta riqueza, né? Uma espécie de, entre aspas, um crédito, ou seja, eles estão trazendo para dentro do corpo de Cristo piedade. Piedade e estão vivendo uma vida santa, a qual não está exigindo mortificação pelos seus pecados, que eles não mais os têm. Está entendendo? Mesma coisa Jesus Cristo. Jesus Cristo orou, Jesus Cristo fez penitência, mas não pelos seus próprios pecados. Ele fez até expiação de pecados, mas não por seus próprios pecados, que ele não os tinha. Então, a penitência, a expiação, o sofrimento que Cristo fez foi em prol dele mesmo? Ele ganhou algo com aquele sofrimento? Claro que não, pois ele é santo, ele é o próprio Deus. Mas ele ganhou a outros. Então, a riqueza de Jesus Cristo foi gozada por outros, que somos nós, pecadores. Então, a igreja é esse tesouro, né? A igreja é essa arca, a igreja é esse baú que vai reunindo todo esse tesouro. E a igreja se torna, então, uma dispensadora dos tesouros de Deus na terra. Jesus Cristo confere, portanto, o maior dos seus tesouros, né? Deus confere, portanto, o maior dos seus tesouros, que é o próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo é compartilhado pela igreja na Eucaristia. Portanto, todos os santos, em toda a terra, no tempo e no espaço, né? Por todos os séculos, em toda a terra, todos esses santos estão irmanados uns aos outros. Eu sou seu irmão, você é meu irmão. Nós somos irmãos como? Somos irmãos porque somos filhos de um mesmo Pai. Estamos irmanados em Jesus Cristo. Por isso, o próprio Jesus Cristo diz que ele é o nosso irmão, né? Nós somos irmanados em Jeová, em Deus Pai, em Jesus Cristo. Sendo irmanados todos em Jesus Cristo, nós comungamos, assim como está escrito no livro do Atos dos Apóstolos. Nós comungamos todos dos tesouros de Deus. Nós comungamos do mesmo alimento, né, da mesma comida, da mesma bebida, da mesma morada. Todos nós comemos o pão do céu, todos nós comungamos, nós repartimos tudo. Nós vivemos em uma comunidade fraternal. E essa comunidade fraternal tem como o maior dos seus símbolos, né, a maior das suas riquezas é o próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e as águas batismais. A igreja administra os sacramentos. E esses sacramentos, portanto, faz com que todos nós sejamos comuns. Todos nós comungamos, todos nós participamos dos tesouros de Cristo. Daí a comunhão dos santos, né? Sancte sancti, né? As coisas santas são dadas aos santos. Então, todos nós que somos irmãos em Cristo, nós participamos dos tesouros de Jesus Cristo. Os tesouros de Jesus Cristo são muitos, mas seja quais forem, são todos administrados pela igreja. Então, dentre os tesouros de Jesus Cristo, nós temos a Eucaristia, nós temos o batismo e tantos outros tesouros, como, por exemplo, os sacramentos, que serão tema de outros vídeos aqui. Vamos fazer vídeos sobre os sacramentos. Então, a comunhão dos santos, eu acredito que está bem claro. Todos nós temos comunhão. O maior problema de algumas pessoas que querem se achegar à fé católica é lidar com a comunhão dos santos que já morreram. Então, quando fala de comunhão dos santos vivos, as pessoas não têm problema nenhum, afinal, né? É algo claramente caridoso isso. O maior problema se dá, poxa, como que eu posso ter comunhão com cristãos que não estão mais vivos? E aqui, claro, a gente tem a resposta muito mais no estudo de lógica, no estudo de filosofia, que infelizmente é uma grande carência dentro do meio cristão, principalmente não católico. O nosso corpo, o corpo físico, o nosso corpo ele não nos acrescenta potências eternas, mas ele apenas nos viabiliza potências temporais. Vamos deixar isso claro. Vamos fazer aqui uma linguagem figurada, mas que expressa a verdade. O arcanjo Miguel é um anjo. Um anjo não pode descer à terra e provar um sorvete. Ele não pode ir numa sorveteria e pedir um sorvete de pistache. Por quê? Porque aquilo ali não faria sentido nenhum para ele. Ele não participa dos sentidos desta terra porque ele não goza dos 5 sentidos. Ele não goza de um olfato, de um paladar, de um tato, ele não goza disso. Então, quando nós vemos, por exemplo, principalmente no Velho Testamento, as epifanias, são momentos no qual anjos e o próprio Deus vêm ao mundo e tomam forma de homem
para poder comer, para poder beber. Então, eu não posso dizer assim que eu sou maior do que o arcanjo Miguel porque eu tenho paladar, porque eu tenho tato, porque eu tenho olfato, porque isso não é maior do que a própria comunhão intuitiva dos anjos. Então, seria como eu dizer que um cão tem 4 patas, portanto, ele é maior do que um sabiá que só tem 2. É bobagem. O cão é o cão, o sabiá é o sabiá. São coisas diferentes. Quando nós estamos falando dos seres humanos, nós estamos falando que os seres humanos eles recebem do próprio Deus potências para viver a temporalidade. Nós recebemos olhos para poder ver as coisas terrenas. Mas isso não significa que nós somos maior do que os anjos, porque os anjos não têm globo ocular, não têm um cérebro. Isso é uma bobagem. E, portanto, nós percebemos que todos os elementos materiais, corpóreos, físicos, eles não são expansores, mas limitadores das potências mentais. Todos nós sabemos, isso até a escola ensina, né? Você não vê com o olho, você não ouve no ouvido, você ouve por meio do seu sistema auditivo, você vê por meio do seu sistema ocular, mas a visão mesmo, ela se dá na mente, e a mente também não é o cérebro, né? A sua mente atua no mundo terreno por meio do cérebro. Então, nós ouvimos os sons na mente, nós vemos as imagens na mente, mas nós sabemos que, vendo, portanto, os sons na mente e ouvindo os sons na mente e vendo as imagens na mente, nós, na verdade, vemos e ouvimos em uma potência que os anjos também têm, que é a própria mente. O anjo não tem cérebro, né? Ele não tem olho, ouvido, mão e cérebro, mas ele tem a mente. Ou seja, o anjo, ele tem a recepção imagética, a recepção sonora. Ele tem tudo isso. Então imagine você, um ser humano, quando ele morre, quando ele perde o corpo, ele se torna maior ou menor? Então você tem aí a sua audição. Você acha que quando você morrer, você vai ouvir menos ou mais? Se você acha que você vai ouvir menos, né, você vai ficar um pouco surdo depois da morte, é porque você acredita que o aparelho auditivo ele te dava potência de recepção sonora, o que é autocontraditório. Nenhum elemento físico confere potência ou aumento de potência, mas sim o contrário, limitação. Graças ao meu sistema auditivo, eu não escuto todos os sons que estão ao meu redor, mas eu dirijo a minha potência auditiva para ouvir apenas aquilo que me importa. Mesma coisa com o nosso tato. Imagina se você ficasse sentindo a sua roupa pegando na sua pele o tempo todo, você ia ficar incomodado, ia ficar todo mundo pelado, né? Mas não, os nossos 5 sentidos são limitadores das potências sensoras da nossa alma. Portanto, quando nós morremos, nós, entre aspas, crescemos, nos tornamos maiores. Se um santo vivo ouve a sua voz, como você vai ao pastor da sua igreja, né, ao padre, você vai lá e fala com ele, poxa, eu estou com um problema, eu estou com um parente que está doente, eu gostaria que o senhor orasse por ele. E ele fala, pois não, claro, né, vamos orar uns pelos outros, e ele vai lá e ora por você. Muito mais depois de morto. Ele vai ter mais caridade, ele vai ter mais recepção, ele vai ter mais participação com você. O que é que não acontece após a morte? Diálogo. Você não fica conversando com a sua avó morta, isso é espiritismo, isso é condenado pelo próprio Deus. Não existe diálogo entre vivos e mortos. Você não fica conversando com o anjo, você não fica conversando nem com o seu anjo da guarda, né? Você não fica conversando com ele. Agora, uma coisa é diálogo. Outra coisa é eu achar que existe uma parede, que existe um bloqueio entre vivos e mortos. Então, não há um bloqueio. O que é impedido, tá? Não estou nem dizendo que não existe, mas que é proibido pelo próprio Deus é o diálogo. Então, na fé católica, não se sustenta um diálogo entre os santos mortos e os santos vivos, né? Estou falando aqui com relação ao corpo, porque sabemos que os cristãos mesmos, eles vivem para sempre, né? Mas falando aqui entre o estado biológico, não há um diálogo entre os santos vivos e os santos mortos. O que há é os santos vivos, que são os cristãos, né, os peregrinos, eles pedem àqueles que já se libertaram do corpo desta morte, eles pedem que eles intercedam em seu favor.
Então veja, ao longo da vida, muitos santos, cristãos que alcançam a santidade em vida, alcançam de Deus ao longo de sua vida bênçãos específicas. De certa forma, todos nós alcançamos. Mas esses santos, esses homens santos, que se tornam célebres na história, esses homens se tornam conhecidos por questões muito específicas. Então, por exemplo, citei aqui Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, que é uma das santas mais amadas, né, em todo o mundo. Santa Rita de Cássia teve uma vida muito dura, numa questão específica, que foi o seu amor. Santa Rita de Cássia sofreu muito por amor. Ela sofreu por amor ainda na sua juventude, se casou, teve um casamento muito difícil, sofreu muito por conta do seu amor pelo seu marido, teve filhos, sofreu muito por conta desse amor por seus filhos, perdeu os seus filhos, e depois, quando ela entra para a vida monástica, ela traz isso como uma marca, ou seja, Santa Rita foi uma santa que sofreu por amor a vida inteira. E é justamente por isso que, no seu relacionamento com Jesus Cristo, ela sofre por seu amor com Jesus Cristo. Sofre a tal ponto de comungar da paixão do próprio Cristo, né? Quando um dos espinhos da coroa de Cristo toca a sua testa e a confere ali um estigma, né? A confere ali uma chaga na sua testa, que é uma chaga que vai permanecer por toda a sua vida, vai ser extinta apenas após a sua morte. Essa chaga é uma chaga na qual ela participa do amor de Cristo, pois Cristo sofreu por amor pela humanidade. Então, Santa Rita se torna, então, uma santa muito venerada por conta desse amor. E, portanto, mulheres de todo o mundo que também sofrem com problemas ali matrimoniais ou alguma dificuldade com um filho perdido para as drogas, um filho que está doente, um filho que está à beira da morte, né, um marido que foi para a guerra, ou um marido que abandonou a esposa. Então, essas mulheres veem em Santa Rita alguém que, como elas, né, são cristãs, então veem em Santa Rita uma cristã que alcançou de Deus uma graça que elas tanto almejam também alcançar. Então, o que essas mulheres fazem? Elas rogam a Santa Rita que interceda a nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim como Cristo atendeu às orações de Santa Rita, quando ela, sofrendo, rogou a Cristo as suas bênçãos, que Santa Rita rogue mais uma vez a nosso Senhor Jesus Cristo. E que assim como ele a ouviu 500 anos atrás, que ele ouça mais uma vez. E certamente ouvirá, pois ouviu quando Santa Rita era uma mulher aqui na terra, presa ao corpo de pecado. Muito mais ouvirá agora que Santa Rita está na própria presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas mulheres pedem, Santa Rita, rogue por mim. Certamente Cristo que te ouviu, te ouvirá mais uma vez. Então essa pessoa está pedindo a intercessão a Santa Rita de Cássia. Estou dando um exemplo, estou pegando Santa Rita aqui como um exemplo. Ao longo dos séculos, ao longo da história da igreja, os santos serão caracterizados então pela vida, como ele foi em vida, como foi sua vida e o que marcou a sua vida. E por isso, ao longo dos séculos, haverá a tradição dos santos padroeiros. Então você tem uma ordem de ofício, você tem os cavaleiros. Então os cavaleiros vão contar com a intercessão de São Jorge, né? Ou você vai ter, enfim, cada ordem, né? Pescadores, marinheiros, guerreiros, ou os estudantes, né? Ou as viúvas, ou as crianças. Então, cada ofício ao longo dos séculos, cada grupo, cada classe, vai ter um santo padroeiro, que é o santo que é a espécie de o pai daquela ordem, o pai daquele grupo. E é justamente isso e unicamente isso. Falamos de comunhão dos santos, falamos também da intercessão dos santos. Lembro aqui que intercessão dos santos não é diálogo com os mortos, os católicos não ficam conversando com gente morta, eles pedem por intercessão. Veja, pede intercessão, ninguém pede o dom, ninguém pede o tesouro
para o santo. Então não é Santa Rita, me dá paz. Não, porque Santa Rita não tem paz para dar. Tanto não tem que quando ela era viva, ela pedia para Jesus Cristo. Então nós não pedimos que os santos deem a nós coisas, porque eles não têm. Nós pedimos que eles intercedam por nós. Outra coisa também, só aqui é para fechar, né? Como diz, a título de curiosidade. Santo Agostinho tem uma frase muito interessante no livro Confissões. Ele diz assim: Senhor, lhe peço perdão porque eu achava que a Igreja Católica era tudo aquilo que ela não é. Então Santo Agostinho, ele tinha uma ideia de Igreja Católica dentro da cabeça dele. E daí, depois que ele conheceu a Cristo, que ele foi conhecendo a Igreja, ele viu que não tinha nada a ver, não era nada daquilo que ele imaginava. Então, muito também do que se diz acerca do catolicismo no Brasil, né, que é um país muito, muito dividido, né, nesse sentido, metade do Brasil é católico, metade evangélico, né, metade do grupo cristão no Brasil é católico, metade evangélico. Então, no Brasil também tem muito isso, né, os católicos acham que a igreja evangélica é uma coisa, os evangélicos acham que a igreja católica é uma coisa, mas na verdade ninguém conhece nada que não seja o seu próprio quintal. Então, eu quero só destacar uma coisa. Dentro da comunidade católica, os católicos, eles não têm uma constante junto com os santos como os não católicos imaginam. Então, quem não é católico imagina que o católico fica o dia inteiro falando com o santo, rezando para a imagem, acendendo vela, e sinceramente não é isso que acontece, né? O catolicismo, ele é absolutamente cristocêntrico. E ainda mais na esfera eclesiástica, né? Porque ainda na esfera popular você ainda tem um pouco mais de devoção aos santos, né? Com destaque, obviamente, para Santa Virgem Maria. Mas na esfera eclesiástica, o cristocentrismo reina absoluto. Reina absoluto. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado. Claro, também tenho certeza que aqui ficou coisa para trás, que eu não falei, mas aí eu conto com você. Aí é a hora do chat, né? Aí é a hora dos comentários. Você, então, que sentiu falta de alguma coisa, esqueci de falar de alguma coisa, coloca aqui nos comentários, coloca a sua pergunta e eu, com o maior prazer, vou responder a todos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.